Cara, o episódio Senhor Agreste da sexta temporada de Miraculous Ladybug, assim, simplesmente teve o maiores dos plots de todos da sexta temporada. Porque assim, cara, a gente agora vai ficar se perguntando, será que a Irup, apresentada discretamente em Senhor Agreste, na sexta temporada, é alguma peça escondida, é alguma chave escondida para desvendar o maior mistério desse especial Miraculous World Hill? Ou o mistério que tá por vir nesse especial? E aí, será que esse colar dela com esse Kuami chamado Mainoli, se esse Kuami ele não for apenas um Miraculous, mas ele for sim parte de alguma coisa maior, parte de alguma coisa mais antiga, de uma trama mais antiga, conectando as origens da própria Ordem dos Guardiões com a caixa chinesa, a caixa brasileira. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa linha do tempo meio que teórica, onde eu vou tentar explicar como a Erup e o Mainoli estão ligados discretamente, né, e diretamente ao futuro de Miraculous e ao papel do Brasil dentro desse universo da série, né? Essa teoria ela tá um pouquinho bombástica porque ela tá muito diferente. Então, cara, faz o seguinte, fica até o fim do vídeo, cola comigo e vambora. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e assim, gente, antes de mais nada, isso aqui é uma teoria, tá bom? É uma simples teoria sobre esse novo Miraculous do Brasil, porque eu precisava trazer alguma coisa sobre isso. Então já comenta aqui com a hashtag Beija-Flor qual foi a sua reação ao saber que a falsa namorada do Luca também tem um Miraculous, também tem poderes, né? Mas vamos embora pro vídeo, porque o vídeo de hoje ele tá um pouquinho diferente, eu vou tentar explicar o final e ligar com algumas outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Meus amigos, tudo começa no episódio Senhor Agreste, obviamente, né? Quando o Luca, fugindo do perigo do Monark, vai embora de Paris pro Brasil, e ali ele acaba conhecendo a Irup. Só que uma coisinha antes aqui, antes da gente continuar, é que o Thomas Astrid, o criador de Miraculous, disse que o Kuami dela não é um Kuami. Ou seja, ele disse que o Mainoli não é um Kuami, não é uma criatura mágica. Então seria o que, tio Thomas? Eu não sei se eu acredito muito nisso não, tá? Eu acho que é sim um Kuami, e eu acho que esse Kuami vai ter um ponto central em Miraculous World Hill. O detalhe é que muitos fãs não podem ter percebido é que o Miraculous dela não se encaixa nos padrões das joias que a gente conhece de Paris, brincos, colares, outras coisas diferentes, né? Ele é um colar com uma peça que remete muitas tradições indígenas, né? E aos amuletos protetores que fazem parte da cultura brasileira. O Brasil tem muito desse lance indígena, então eu acho que pode ter alguma ligação. Então por isso já sugere que o Miraculous não é um extra ou uma invenção recente, mas sim um Miraculous dos originais, que foram espalhados pelo mundo quando a Ordem dos Guardiões, quando ela ainda existia na verdade. E assim nós temos a caixa brasileira também que pode ter sido mandada aqui para o Brasil. Se voltarmos um pouquinho na história, a gente vai saber que muitos Miraculous foram escondidos em diferentes partes do mundo, do globo, né, mundial, para evitar que caíssem nas mãos erradas, como aconteceu com o do Rock Moth. Então faz todo sentido que o Brasil tem o seu próprio artefato, assim como o Brasil tem a sua própria caixa dos Miraculous, né? E que esse artefato tivesse alguma ligação direta com a natureza. O Beija-Flor tem uma ligação com a natureza, né? O nome do Kuami, Mainoli, tem uma sonorosidade, não sei como é que fala isso não, gente, mas que lembra muito a origem indígena, sugerindo que ele pode estar ligado a um animal sagrado ou até mesmo um espírito da floresta. Se eu não me engano, muita gente fala que o Beija-Flor ele traz uma esperança, ele tem alguma ligação realmente muito forte com a natureza. Então eu acho que o Beija-Flor pode estar realmente significando isso, né? Imagina se o poder do Mainoli for justamente invocar ou canalizar a força da natureza, protegendo os povos e o equilíbrio ambiental. Cara, isso faria dele um dos Miraculous mais poderosos aqui do Brasil, tá? Porque em Paris nós temos a Ladybug e o Quetinua, mas também um dos mais difíceis também de ser controlado, porque, cara, controlar a natureza é algo que poucos conseguem fazer. Agora pensa comigo, por que a Irup surge justamente no episódio Senhor Agreste?
porque narrativamente esse é o momento em que a Marinette, em que o Adrian estão enfrentando não só resquícios da luta contra o Gabriel Agreste, mas também contra os seus segredos, mas também as consequências das mentiras e tudo mais. Então, junto tudo isso aí, com o peso dos Miraculous agora, a aparição da Irupi não é apenas um detalhe jogado assim no ar da história, mas é uma preparação em meio a algo que pode estar vindo por aí, né? Tornando o Miraculous maior em um novo estilo e expandindo o universo e criando ganchos para um evento mundial que vai ser Miraculous World Brasil. Vale lembrar que tem um spin-off de Miraculous no Brasil também para poder vir por aí uma série que o Thomas Astrid comentou, tá? E aí é que, como eu tô falando muito, entra o especial Miraculous World Heal. Porque assim, cara, o episódio que foi lançado no Gloob não só introduz a Irupi, como planta aquela dúvida. Quantos outros portadores estão existindo, estão residindo aqui no Brasil, além de Paris? Quantos também existem ainda no Brasil? Será que é só a Irupi? Ou será que o especial Rio pode responder essa questão pra gente, né? Mostrando que a cidade guarda uma tradição antiga de portadores de heróis que nunca apareceram, porque estavam protegendo a sua própria região. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Tal ali. O colar da Irupi pode ser revelado como parte de um conjunto do Miraculous que ficaram ali escondidos na América do Sul. Ou seja, os Miraculous foram guardados por famílias e linhagens indígenas e agora estão sendo passados de geração em geração, de mãe para filho, de avô para neto e por aí vai, né? E tem mais, eu vou mais, tá? O vilão do especial pode ser alguém que tenta explorar justamente a natureza e a cultura local do Brasil. Talvez a Amazônia, talvez outros lugares, né? Talvez uma figura que busca destruir e corromper a floresta amazônica. E porque isso pode entrar em conflito direto com o Mainoli, aquele Kwame beija-flor que a gente viu. Imagina um antagonista que tenta capturar esse Kwame para usar sua energia da natureza em uma escala global, em uma escala mundial, internacional, seja lá o que for. Isso explica porque a Ladybug e o Cat Noir precisam viajar como Cosmobug e Astro Cat para o Brasil, né? E não seria apenas uma visita com o Luca, mas sim uma missão vital para impedir que um dos Miraculous mais poderosos do mundo caísse em mãos erradas. E eu acho que esse especial Miraculous Brasil não vai ter somente a ver com a Ladybug, o Cat Noir e essa Irupi, mas eu acho que também pode ter muito a ver com o Luca, afinal de contas o Luca agora tá no Brasil, então outro detalhe que não pode ser explorado é, como eu disse, o papel do Luca. Ele não foi jogado no Brasil por acaso, como eu acabei falando, né? Ele é uma conexão entre Marinette, Adrian, Irupi e o Brasil e Paris, né? Ele é a narrativa que apresenta esse novo Miraculous ao público, porque se a gente conheceu esse novo Miraculous foi graças ao Luca que esteve no Brasil em Senhor Agreste. E assim, se nesse especial o Luca ele se torna uma ponte entre os heróis de Paris e os heróis do Rio de Janeiro, os heróis do Brasil. Talvez até mesmo assumindo temporariamente um novo papel ao lado da Irupi. Quem sabe ali vai Hyperion, né, e a Irupi juntos. Mano, seria surreal. No fim, a linha do tempo fica um pouquinho clara. Senhor Agreste simplesmente introduziu a Irupi e o Mainoli como uma semente narrativa. O especial Miraculous World Heal deve revelar a origem desse Miraculous e a história de como ele chegou no Brasil. Então a gente pode ver assim, nesse especial um pouquinho mais do que foi antigamente até os Miraculous chegarem no Brasil, né? E o futuro da série pode mostrar que a rede de heróis pode estar crescendo, com a Irupi consolidada como uma heroína oficial aqui no Brasil e o Mainoli sendo um dos Kwames mais simbólicos do universo de Miraculous. Afinal de contas, a gente está falando de um poder, algo meio que simboliza a cultura indígena ou algo do tipo, sabe? Eu acho que seria muito da hora isso acontecendo. Portanto, a Irupi não é somente uma coadjuvante na sexta temporada. Ela é um prenúncio de que a expansão global, de que a peça-chave pode se conectar Paris a Brasil, né? E pode abrir espaço para o maior crossover cultural de Miraculous que já fez até hoje. Porque todo mundo quer ver o Miraculous World Brasil. E agora ele está finalmente para sair, então tem que sair na data, né? Na data.
E assim, se o Especial Rio for realmente nessa direção, podemos estar prestes a ver não só uma história de heróis, mas também uma celebração da natureza, da cultura brasileira, né? E o poder dos Miraculous além da França, além de Nova York, além do Xangai que a gente viu até agora, né? E talvez, só talvez, o Mainoli seja um dos Kwamis mais importantes para o futuro da série no Brasil. Porque, como eu disse com vocês, tem um spin-off que o Thomas Asper comentou que vai vir no Brasil, uma série brasileira. Então, né? O que você acha? Qual é a sua teoria sobre esse Miraculous brasileiro? Comenta aqui, que eu vou estar vendo todos, fechou? Mas aí, gostou do vídeo? Cara, se você for novo por aqui, já te convido a você se inscrever aqui no canal. E se você já for inscrito, meu muito obrigado de coração. Bom, assim, eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Eu sou o Z e a gente se vê no próximo vídeo.